Estamos de volta com o Momento Feminino e hoje nós estamos falando sobre as grandes adversidades, né? As surpresas da vida, enfim, não só as coisas ruins, mas também com as coisas boas, como que a gente trabalha com isso. E você estava falando, Vera, no final do bloco anterior, nessa questão enfim, desses mineiros lá do Chile, né? Que o grande problema deles é após, né, o evento, né, onde a pessoa sai, tem todo um trauma, essa questão. É a sai questão, marcada. Que eu falei antes nessa questão da mediatização. Uma das coisas que eu vi na internet em relação aos mineiros, na semana passada, foi que eles já estão sendo tratados como celebridades. Tá? Segundo, voltando um pouquinho nessa questão de que a mídia trabalha e a mídia faz, sim, essas pessoas que são sobreviventes reviverem isso ano a ano, primeiro porque tem aniversário do resgate, tem, né, completou 10 anos, muito disso, tem o filme, tem o livro, né, na questão de sobreviventes dos Andes, né? Então, muita coisa se falou sobre isso e muitas das pessoas, depois de sobreviverem àquele desastre horroroso de avião, enfim, terem que comer carne humana, foi uma tragédia. As pessoas, depois que passarem por tudo aquilo, acabaram se matando, literalmente, né? Algumas, não todas, é óbvio, né? Porque não souberam lidar com essa volta, né? E que eu acho que as pessoas, no momento que são resgatadas, também não há um cuidado com isso, né? Como produto que eu falo, não num sentido assim direto, mas num sentido mais dialético, né? Como um produto capitalismo, a mídia, ela tem o poder de pegar aquilo que é contra ela e fazer se voltar a seu favor. Então, essa é uma estratégia comumente utilizada e que tem dado muito certo, né? Agora, nós temos que pensar, claro, nós temos essas grandes tragédias mediatizadas, mas as grandes tragédias também acontecem conosco, né? Às vezes no nosso dia a dia, e às vezes nós temos que sobreviver a elas, e as nossas marcas aparecem todos os dias, e eu acho que aí entra a tua pergunta inicial, como tu lidarias com isso? Como é que nós conseguimos lidar com essas marcas, né? Que também, tal qual a dos mineiros, tal qual a dos sobreviventes dos Andes, talvez numa outra dimensão, não menor nem maior, mas numa outra dimensão, ela atinge as pessoas da mesma forma. Só que, por não ser mediatizado, ou por não... A gente, às vezes, não fica sabendo. Mas nós, como seres humanos, estamos expostos todos os dias a essas adversidades. E, muitas vezes, nós temos que conviver com elas e nos equilibrarmos né, e sobrevivermos a elas, apesar de sairmos profundamente marcadas de algumas experiências. Né? Quando, antes do intervalo, eu não consigo ver com relatividade o nível de sofrimento que essas pessoas estão passando. Eu não consigo, eu acho que acho que deve ser um momento assim de parar e retomar tudo na tua vida, né? E pesar, vamos dizer assim, o impacto disso, né? Que vida tu está tendo, servindo aos holofotes da mídia, servindo aos holofotes do Estado, porque eles estão numa situação limítrofe, assim. Então, isso que a Vera estava falando, dessa grande tragédia, modificar para sempre a pessoa, uma das coisas que às vezes acontece conosco, quando nós somos estigmatizados em função dessas tragédias que acontecem, e nesse caso específico, a mídia vai estigmatizar essas pessoas no aniversário, nas publicações, no retomar, nas entrevistas constantes, e como você se sentiu, a hora como você se sentiu, né? Socorro. Como é que você vai dizer isso? Mas reduz as pessoas aos traumas que elas sofreram. E isso é um aspecto muito danoso, né? Então, quando tu falas assim, as pessoas não conseguiram sobreviver, né? Claro. Assim, não conseguiram viver. Eu me lembrei imediatamente do Frei Tito, né? Quer dizer, a tortura não termina quando o torturador terminou a sua tarefa. E o sofrimento, né? não termina quando acaba a tragédia. Porque tu tem que reelaborar tudo aquilo com todos os teus fantasmas e como é que tu consegue viver com esses fantasmas desse trauma. Aí agora tu imagina isso numa potência de ser usado pela mídia, né? Tu tá repassando, a vida das pessoas ali está completamente exposta,
né? Quer dizer assim, e ao mesmo tempo a tua vida se resume ao trauma que tu sofreu. E nossa vida cotidiana, às vezes também as pessoas nos olham ou veem mais quando elas sabem dos traumas que tu sofreu do que quem tu és, né? Como se aquilo te definisse enquanto ser humano. Me fez pensar em termos do aspecto da resiliência, né? Que é um conceito que se traz da física, e como você trabalha com sofrimentos com os quais você passa. Né? E isso é uma grande habilidade do ser humano, que é lidar com essa surpresa trágica, né? E a tragédia é sempre uma ruptura, é sempre um corte, né? Nunca se volta a ser o mesmo, claro, né? Que não. É tipo, tu não consegue mais ver o mundo da mesma forma. Então, assim, e a gente está centrando mais nessa questão, mas o inesperado positivo também te muda de uma forma intensa, né? Quando alguma coisa que acontece contigo que não está esperada, que é uma grande surpresa e que de repente, vamos dizer assim, há uma combinação de fatores que o teu sonho se realiza, também isso, o que tu encontra nas pessoas, ou que tu encontra o amor, também é um momento de... Bom, numa sociedade como a nossa, também tem um paradoxo terrível, né? O meu analista sempre me dizia, isso é muito mais fácil lidar com o fracasso do que com o sucesso. Portanto, é muito mais fácil lidar com o sofrimento, no sentido não de dor, enfim, mas é mais fácil, do ponto de vista social e político, lidar com o sofrimento que lidar com o sucesso, né? Mas, sob outro ângulo também, essa ruptura que tu diz, assim, ó, quando ela é para bem, mesmo que ela seja, claro, tu nunca mais serás a mesma, mas talvez tu não sejas a mesma para bem, né? E uma tragédia, não necessariamente tu vai ser a mesma para bem. Não é modificar para o bem, mas não vai ser uma modificação para bem, né? Eu acho interessante agora, evoluímos, né, na nossa discussão, e a professora fala na questão da mediatização, né? Dessa tragédia mediatizada. E a Paula tocou nisso. Todos nós temos as nossas tragédias. Claro. E aí eu penso o seguinte, por exemplo, grupos de apoio, como Alcoólicos Anônimos, próprios grupos assim de mulheres, pessoas que passam por casas de abrigo e sofrem situações... Grupos de violência, de apoio a vítimas de violência. Isso. Então, pessoas que vivem essa tragédia, que até que acontecesse nos seus lares, seria inesperada, né? E aí, essa questão da relatividade, eu acho que está no apoio que um encontra no relato do outro, né? Como é que fulana reagiu a isso? Como é que eu poderia reelaborar esse sofrimento para mim, me resguardando, né? De certa maneira, me preservando de tornar isso pior, também, né? Me construindo também, Exatamente. porque a tragédia também nos constrói. Não, eu acho que a partir de uma tragédia, as pessoas têm que se ressignificar. Com certeza. Isso é inevitável. E essa ressignificação, como eu disse, nem sempre é para bem. Não é que não seja do bem, mas nem sempre é para bem. E sempre é dolorosa. E muitas pessoas não sabem trabalhar com a tragédia, sem então dúvida. elas não conseguem dar o tempo para essa ressignificação. Não, exatamente. E nessa sociedade exigente que a gente vive, as coisas acontecem em 2 dias, tu tem que estar sorridente. Novamente, e alegre e feliz. E uma felicidade doentia, até, né? Quantos remédios a gente tem para não sofrer? Há poucos dias, o caso da Cissa, né, que perdeu o filho, e aí foi feita uma reportagem, homenagens e tal, e ela certamente foi interpelada, né? Vem cá dar uma entrevista, fala como é que tu tá te sentindo, aquela pergunta que a gente sabe que deveria ser proibida, né? Qualquer repórter fazer. Aí, no caso, ela chegou assim, não me esqueço disso, ela chegou arrasada e tal, falando, não, porque foi muito gratificante ter o meu filho, ele foi uma pessoa maravilhosa, eu vou voltar a rir. Então, parece que ela incorporou todo aquele estereótipo que nós estamos agora revivendo aqui, né? De que você passa por tudo que tem que passar, ou que não tem que passar, e tem que estar bem. Aquela coisa do levanta, dá volta, né? Sacode a poeira. Tu me lembraste um caso que é uma das coisas mais impressionantes, um dos relatos mais impressionantes que eu vi na minha vida. Nós tínhamos antigamente, por aí, lá uns 50 anos atrás, um comediante chamado Costinha, não sei se você lembra. Claro. E esse comediante era contado sobre ele como um grande feito, que o pai dele morreu e no mesmo dia ele foi trabalhar, fazer uma comédia e fazer o povo inteiro rir.
né? E isso era contado com alguma coisa maravilhosa, Feito, um grande feito dele ter conseguido fazer o público rir quando o pai tinha morrido naquela tarde. Né? Imagina o preço. A própria Nossa, Glória isso. Pérez, 2, 3 dias depois, eu não me lembro, muito pouco tempo depois que a filha morreu daquela maneira, teria voltado e produzido, e daí falam assim, até hoje, né, ela teve câncer, teve problemas de saúde, ai, ela volta, ela é uma guerreira, ela está sempre bem. Por que as pessoas não convivem com a sua dor, né? Isso é uma questão também que me... Relaborar, Exato, ressignificar. por que Até, eu acho que a exaltados? resiliência, ela vem daí, porque o conceito na física é da resiliência de você apertar um corpo ser ali capaz de- até e ele conseguir voltar, né? Mas isso exige um tempo, isso não é Isso. feito de uma hora para Não. outra, né? Mesmo Bom, porque... Nós vamos para o intervalo e depois do intervalo a gente vai saber um pouquinho mais como é que cada uma de nós aqui trabalha com os seus momentos. Qual é o momento mais difícil de se trabalhar, tá? A gente volta já já.